Era uma manhã como tantas outras em Jerusalém, mas o ar estava pesado, carregado com uma tensão que eu nunca havia sentido antes. O sol que nascia parecia hesitar em iluminar as ruas estreitas e poeirentas da cidade. Logo, o motivo daquela estranha atmosfera se revelou. Pelas vielas, uma multidão se formava, um coro dissonante de gritos, acusações e lamentos. E no centro de tudo, estava ele, o Mestre. O peso da cruz parecia esmagar o corpo já ferido do Mestre, e cada passo era uma batalha visível contra a dor excruciante. A madeira áspera roçava em seus ombros ensanguentados, marcando um caminho de sofrimento em direção ao Gólgota, o lugar da caveira. Eu observei, com o coração apertado, enquanto ele tropeçava sob o peso, não apenas daquele madeiro, mas do pecado de toda a humanidade. Ele caía, o corpo exausto cedendo à gravidade, mas ele se levantava novamente, não por força humana, pois essa já o havia abandonado, mas por um amor divino, uma determinação que transcendia a compreensão mortal. O som de seus pés se arrastando, o rangido da cruz no chão de pedra, os insultos da multidão. Tudo se misturava em uma sinfonia de agonia. Enquanto a procissão macabra avançava, os soldados romanos, impacientes com a lentidão, pararam a multidão. Seus olhos vasculharam os rostos ao redor, procurando alguém para forçar a ajudar. Encontraram um homem, um estrangeiro de Cirene, chamado Simão. Ele estava apenas de passagem, talvez voltando do campo, sem envolvimento algum com aqueles eventos. Com brutalidade, os soldados o agarraram e o obrigaram a carregar a cruz ao lado de Jesus. A princípio, a relutância e o medo eram visíveis em seu rosto. Ele não queria parte naquilo, mas ao se posicionar ao lado do condenado, algo mudou. Seus olhos encontraram os de Jesus. Naquele olhar, não havia condenação, apenas uma compaixão infinita. Naquele instante, Simão não era mais um espectador forçado, mas um participante de um momento sagrado. O peso da cruz ainda era físico, mas seu significado se transformou. Sua vida mudou para sempre. Ao longo do caminho, em meio aos gritos de ódio e zombaria, havia também vozes de tristeza. Um grupo de mulheres seguidoras fiéis do Mestre choravam abertamente. Seus lamentos eram como uma nota de pura dor no meio do caos. Elas batiam no peito, suas faces banhadas em lágrimas pela injustiça e pela crueldade que testemunhavam. Jesus, mesmo com o rosto coberto de suor e sangue, parou por um instante. Sua compaixão, como sempre, superava sua própria dor. Ele se virou para elas, e com uma voz fraca, mas firme, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Até naquele momento de agonia indescritível, ele pensava nos outros, profetizando sobre os dias difíceis que viriam sobre a cidade. Seu amor era incondicional. Sua preocupação, infinita. Finalmente, chegaram ao cume do Gólgota. A colina fedia morte e desespero. Ali, o ato final da crueldade humana começou. Os soldados o deitaram bruscamente sobre a cruz. O som dos martelos ecoou pelo morro. Um som seco e terrível. Cravos de ferro, grossos e impiedosos, perfuraram suas mãos e seus pés. O metal atravessando carne e madeira ressoou como um trovão que anunciava não uma tempestade, mas a escuridão do coração humano. E então, com um esforço brutal, a cruz foi levantada e fincada no chão. Seu corpo suspenso entre o céu e a terra. Naquele momento, o próprio céu pareceu reagir. As nuvens se adensaram, e a luz do sol começou a escurecer, como se a natureza não suportasse testemunhar tal ato. Suspenso na cruz, entre gemidos de dor que mal conseguiam escapar de seus lábios secos, Jesus pronunciou palavras que nenhum condenado jamais havia dito. Olhando para os soldados que haviam acabado de pregá-lo, que agora dividiam suas vestes e zombavam dele, ele orou, com uma voz que ecoou pela eternidade. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Um perdão oferecido no auge do sofrimento. Uma graça estendida aos seus próprios algozes. Naquele momento, a terra inteira pareceu estremecer sob o peso daquele amor incompreensível. Era a maior demonstração de misericórdia que o mundo já vira. Ao seu lado, 2 ladrões também foram crucificados. Um deles, amargurado e desesperado, juntou sua voz à dos zombadores, gritando: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro, em seus últimos momentos, teve uma revelação. Ele repreendeu seu companheiro e, voltando seu rosto para Jesus, com uma humildade que só a proximidade da morte pode trazer, ele suplicou:
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Seus olhos estavam cheios de fé e arrependimento. E Jesus, o rei suspenso em uma cruz, respondeu com autoridade e ternura: Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até na morte e no momento de sua própria execução, ele estava salvando vidas, oferecendo esperança onde só havia condenação. As horas se arrastaram. A escuridão cobriu a terra em pleno meio-dia. Um silêncio sobrenatural caiu sobre a multidão. E então, da cruz, veio um brado forte, uma declaração final, que atravessou o tempo e está consumado. Com essas palavras, ele entregou seu espírito. No exato instante em que ele deu seu último sopro, o véu maciço do templo de Jerusalém, que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou-se de cima a baixo, sem mãos humanas. A terra tremeu violentamente, e as rochas se partiram. O centurião romano, um soldado endurecido, que supervisionava a execução, ao ver tudo o que acontecia, foi tomado de temor e declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ali, na cruz, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Após o brado final, o mundo ficou em um silêncio profundo e pesado. O caos deu lugar a uma quietude assustadora. Até o sol pareceu esconder o rosto em luto, mergulhando a tarde em uma escuridão prematura. Os que zombavam agora estavam calados, talvez confusos, talvez assustados. Os que o amavam sentiam uma dor que parecia rasgar a alma. Aquele que era a própria vida descansava agora na morte. O corpo do Salvador foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado. Parecia o fim. A esperança parecia ter sido enterrada com ele. Mas, para quem conhecia suas promessas, aquele silêncio não era o fim da história. Era apenas uma pausa. Era apenas o começo de algo novo e glorioso. Obrigado por assistir a esta história de sacrifício e amor eterno. Se este vídeo tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like e compartilhe com alguém. E se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se para não perder as próximas histórias que transformam vidas. Até a próxima!